Olá pessoal, extensivo noite, firmes e fortes. Frente 1 agora, né? Um pouco do módulo 9, tá? Esse módulo 9, ele vai falar pra gente de gráficos de movimento, tá bom? Deixa eu aparecer aqui, oi, tá? Gráficos de movimento. Eu acho desnecessário você decorar muita coisa sobre gráficos, tá? Existem poucas propriedades que são muito importantes para você saber. Eu vou subir meu rosto aqui, ó. Isso, porque eu estou tampando a marca do objetivo, né? Tava feio, tá? Então, assim, você pode guardar algumas coisas só pela matemática. Então, por exemplo, a gente tem movimento uniforme, cuja função horária dos espaços é o sorvete, S igual a S0 mais VT. Essa função é do primeiro grau, né? Meu t está elevado a 1. Então, eu sei que o gráfico vai ser uma reta. Então, basicamente, eu olhei para um gráfico de espaço por tempo, tá? Tem que ser S por T. E achei uma reta assim ou assim, é movimento uniforme. Ah, professor, mas eu preciso decorar que a tangente dá velocidade? Não, migão, não precisa. Se você vier aqui e fizer a aplicação da expressão S igual a S0 mais VT, se você lembrar que o gráfico de S por T é uma reta, porque essa função é horária dele, você acha o valor da velocidade, tá? Você aplica essa função em um ponto do gráfico, um S0 sempre valor inicial, pega um outro ponto, aplica e acha a velocidade, você acha o que você quiser. Se o seu movimento, e esse é o único gráfico que eu acho que é relevante no movimento uniforme, tá? Porque o gráfico da velocidade seria uma reta horizontal. Se o movimento for uniformemente variado, eu tenho mudança, tanto na velocidade quanto na posição. Tá? O S me diz aonde ele está, né? E a velocidade, quão rápido ele anda. Então aqui eu teria no move a função horária da velocidade, o V igual a V0 mais AT, do primeiro grau. Então a velocidade varia como se o gráfico fosse uma reta. Então a reta seria assim. Tá? O cara começa num valor de velocidade e a reta é crescente, ou ela vai ser decrescente. Tudo bem? A mesma história da anterior. Preciso decorar que a tangente da reta vai dar aceleração? Não. Você consegue fazer essa conta se você tiver um gráfico. Você vai lá e aplica para um ponto desse gráfico o VOAT, o V igual a V0 mais AT, e você mata fácil essa questão. Este gráfico em particular é o que mais cai em vestibulares por causa desta propriedade aqui, ó. Tá? Isso aparece demais em vestibular. Todos os exercícios que a gente vai fazer, são 4 desse módulo, usam essa teoria. Num gráfico de velocidade por tempo, se eu quiser saber quanto o cara andou, eu posso calcular a área sob, né, a área entre o gráfico e o eixo do tempo. Então, por exemplo, ó, é um gráfico aqui, um formato doido, tá? O ΔS seria esse pedaço. Se está para cima do eixo do tempo, eu sei que o ΔS é positivo, tá? Ele está andando a favor da trajetória. Se está para baixo do eixo do tempo, meu ΔS vai dar negativo, quer dizer que ele estava indo para trás, o movimento era retrógrado, beleza? Mas é uma propriedade importante, você tem que guardar. O ΔS é igual em número, por isso que tem esse N em cima, igual em número a área do gráfico velocidade por tempo. Só para retomar a ideia do N, área a gente mede em metro quadrado. E ΔS só em metros, né? Então eu tenho que falar que só vale o número, a unidade de medida não bate, tá legal? Então a área do gráfico velocidade por tempo, numericamente igual ao deslocamento escalar. Próximo. Se o movimento ainda for uniformemente variado e eu estiver falando da função do espaço, eu vou estar falando do sorvetão. E esse cara aqui é uma função do segundo grau, então o gráfico vai ser uma parábola. Ou côncava para cima. Quando que a parábola é côncava para cima na matemática? Quando o A é positivo, né? Aqui, ó, o termo que é meu A é a aceleração. Está na frente do t quadrado. Se o A for positivo, sim, o gráfico vai ser côncavo para cima. E se o A for negativo, côncavo para baixo. Beleza? Tá? Se aparecer na sua tarefa também, a gente tem como fazer conta, não precisa decorar nada por enquanto. Exercícios da aula, eles abordam aquela propriedade do gráfico de velocidade por tempo, que é sim a coisa mais importante de gráfico, é o que mais aparece. Então essa questão ele fala assim, ó, o gráfico mostra a variação da velocidade escalar de um móvel em função do tempo, medidos no Sistema Internacional de Unidades, não metros por segundo e segundo. A distância percorrida pelo móvel em metros no intervalo de 0 a 20 segundos é d. Se eu estivesse fazendo isso aqui na lousa, se eu estivesse aí com você em sala de aula, escrevendo no papel, eu ia pintar essa área aqui, ó. Tá? Ia pintar essa área do retângulo e falar, ó, ΔS é igual a essa área. Se você está com a sua apostila, né, está no caderno 2, página 5, eu sugiro que você faça isso, que você pinte isso aqui e coloque lá dentro dele assim, ó, ΔS. Então, o ΔS é igual à área do triângulo.
Como é que a gente calcula a área de triângulo? Base, que é 20, vezes altura, que é 5, dividido por 2. Área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. 20 vezes 5, dividido por 2. 20 vezes 5 dá 100, dividido por 2, 50. Pronto, essa é a resposta. Tá? Então esse cara andou 50 metros. Beleza? Super tranquilo de fazer, sem nenhum susto, né? E por incrível que pareça, isso cai. A única coisa que pode aparecer é uma área um pouquinho mais divertida. Tipo essa. Da GV. Ele fala assim, ó, um velódromo de formato circular tem pista de raio 25 metros. Determinado ciclista, cuja massa mais a da bicicleta somam 70 kg, tem anotado as velocidades escalares desenvolvidas durante um treinamento. O gráfico dessas velocidades, em função do tempo, é o da figura. Então, olha lá, o cara começou do 0, aumentou a velocidade até 10, manteve constante, depois diminuiu. Beleza? Considere π igual a 3. O número de voltas em torno da pista efetuados pelo ciclista no intervalo de tempo mostrado no gráfico foi mais próximo de... Bom, para eu saber quantas voltas ele deu, eu vou precisar de duas informações. Primeiro, a distância que ele andou. Segundo, quanto que era a distância de cada volta. A distância que ele andou, eu vou fazer pelo gráfico, pela área do gráfico. E aí, de novo, se eu estivesse na sala, eu ia grifar, ia pintar toda a área aqui, ó, entre essas retas e o eixo X. Ia pintar tudo isso aqui. Quando você pinta isso aqui, você vai encontrar uma figura geométrica. Que figura geométrica que você encontra? Bom, 1, 2, 3, 4 lados. Então, quadrilátero. Este lado aqui é paralelo a esse. Quadrilátero que tem dois lados paralelos, a gente chama de trapézio. Tá? Então, a gente está falando de um trapézio. Como que eu calculo a área de um trapézio? Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. As bases são exatamente os lados paralelos. Então, a base maior, ó, é todo esse pedaço aqui, ó, do 0 até o 300. Então, a base maior vale 300. A base menor é daqui até aqui. Então, do 5 até o 295. Do 5 até o 295, esse pedaço, então, tem 290 unidades, 290 partes. Tá? Senhor, como é que você sabe isso? Peguei o maior, tirei do menor. Tá? Até aqui era 295, tirei 5, é o que eu tenho no meio. E a altura, tá? Que é esse pedaço aqui, ó, vale 10. Beleza? Área do trapézio, Bzão mais Bzinho, fecha parênteses, vezes H dividido por 2. Vamos substituir. Delta S vai ser igual a 300, base maior, mais 290, base menor, vezes a altura, que é 10, dividido por 2. Vai dar 590 vezes 10, 5.900, dividido por 2, que dá 2.950. Beleza? Bom, respondemos a primeira pergunta, né? A primeira parte do meu problema. Quanto esse cara andou? Ele andou 2.950 metros. Mas eu preciso responder ainda, para poder chegar na resposta, né? Uma segunda parte. Quanto que valia uma volta? Quanto que ele percorreria se ele desse uma volta? Para a gente poder fazer isso, eu preciso calcular a distância de uma volta. Uma volta de circunferência tem 2πr de comprimento. Tá? Matemática. Volta da circunferência, 2πr. O π ele mandou aproximar para 3 e o raio ele me disse que é 25. Então, uma volta, 2 vezes 3 vezes 25. 6 vezes 25, 150 metros. Cada volta dele vai dar uma distância de 150 metros. Bom, se cada volta dá 150, ele andou 2.950, quantas voltas ele deu? Regra de 3. Uma volta vale 150, x, 2.950. Multiplica em cruz, 150 vezes x, igual a uma volta vezes 2.950. 150 vai dividir, vai dar 2.950 por 150. Tá, isso aqui vai dar 19 e uns quebradão. Praticamente dá 20 voltas, tá? Faltou 50 metros para ele dar 20 voltas, né? Então, praticamente 20 voltas. Resultado mais próximo que a gente tem, que está na alternativa B. Beleza? O que é essa tinha de diferente, então? A gente tinha que calcular a área do trapézio. Área do trapézio, Bzão mais Bzinho, vezes H sobre 2. Mas usando o mesmo argumento. Um gráfico de velocidade por tempo. A distância que ele percorreu, o deslocamento, eu obtenho pela área. Próxima questão. Essa já é uma questão bem dificilzinha de fazer, tá? Uma questão mais sofisticada. Usa o mesmo argumento, mas ela é bem mais complicadinha, você vai perceber. Ele fala assim, o famoso corredor completou uma prova de atletismo de 200 metros
no tempo de 20 segundos. O gráfico abaixo mostra a variação da velocidade escalar em função do tempo durante a prova. Beleza? De acordo com o gráfico, o módulo da aceleração impresso pelo velocista nos últimos 5 segundos de prova é... Tá, como é que a gente calcula a aceleração? Uma forma da gente fazer é ΔV por ΔT. Aceleração ΔV por ΔT. Só que eu tenho um problema. É nos últimos 5 segundos, então eu tenho que pegar a velocidade no tempo 20, tirar da velocidade no tempo 15. V final menos o V inicial. Só no intervalo que ele deu, né? Só nos 5 segundos. E aí eu não sei quanto vale essa velocidade final aqui. Tá? Não conheço o valor dela. Como que a gente faz para achar essa velocidade? Essa questão, se ela estivesse fora dessa aula, ela seria uma questão de índice de acerto razoavelmente baixo, tá? Por estar nessa aula, eu desconfio que eu vou calcular algumas áreas. Se não tivesse, a gente teria que ter essa sacada, esse insight. Como assim algumas áreas? Bom, quanto que o cara andou de 0 até 5 segundos? Se você olhar de 0 até 5, aquela história da gente pintar nosso gráfico, ó, de 0 até 5, eu teria um gráfico que seria um triângulo aqui, ó, de base 5 e altura 12. Viu aqui, ó, 5 por 12. Senhor, por que você não está colocando os valores aqui? Porque eu vou precisar de uma outra imagem que vai tumultuar a minha figura. Então, esse mais fácil eu vou te falar, ó, 5 por 12. 5 vezes 12 dividido por 2. Por quê? Porque é triângulo, base vezes altura sobre 2. Então, de 0 a 5 segundos, ele percorreu 30 metros. Ok? De 5 até 15, quanto que ele andou? Bom, de 5 até 15, se eu pintar o gráfico aqui, ó, tá? Sugiro que você faça isso e marcar o ΔS2, você vai achar um gráfico que é de uma área retangular, ó. Tem um retângulo aqui. De base 10 e de altura 12, tá? Base 10 e altura 12. Então, 12 vezes 10. Retângulo é base vezes altura. Tanto faz 10 vezes 12, 12 vezes 10. Tá? 10 vezes 12, 120. Então, ele percorreu mais 120 metros nesse pedaço. Você sacou porque que a base aqui é 10, né? Do 5 até o 15, eu tenho 10 segundos de base por 12 de altura. Gente, ele andou 30 de 0 a 5, 120 de 0 a 15. Quanto que esse cara andou até agora? 150. Quanto que falta ele andar no último pedaço que eu estou precisando calcular aqui? Professor, não sei. Sabe sim, ó. Porque ele disse para nós que a prova é de 200 metros. Se a prova é de 200 metros, no final da prova ele tem que ter percorrido 200 metros. Ué, então se eu somar todos os deslocamentos, tem que dar 200. Percorreu 30 mais 120, ele já percorreu 150 aqui, ó. Para 200, está faltando 50 metros. O que significa isso para nós? Que eu descobri quanto ele percorreu entre 15 e 20 segundos. Tá? Eu descobri quanto ele percorreu no último pedaço aqui, ó. Percorreu 30, 120, faltou 50 para completar os 200 metros. Então aqui é 50. Se eu sei que ele percorreu 50 nesse último pedaço, eu tenho como achar a velocidade. Porque esta área que eu vou pintar aqui, ó, tem que dar 50. Ó, professor, que figura é essa que você vai pintar aí? Também é um trapézio. Como é que eu sei? 1, 2, 3, 4 lados. 2 deles são paralelos. Esse aqui e esse aqui. 4 lados com 2 paralelos é um trapézio. Cuidado, esse trapézio está deitado em relação àquele outro que a gente viu. As bases são sempre os lados que são paralelos entre si. Ué, então, este cara aqui, ó, é uma base e esse é outra base. A altura é quem une as duas bases com ângulos de 90 graus. Então, a base maior, que seria todo esse lado do trapézio, tá? Se você olhar aí para sua figura na apostila, que não está rabiscada, né? Fica mais fácil você ver, é 12, tá? É o 12 aqui, ó, esse lado. Este pedacinho pequenininho é a base menor, que vale V, que é o que a gente está procurando. E juntando os dois, de 15 até 20, eu tenho 5. Beleza? Tá? Então, última areazinha que eu tenho aqui vale 50 e ela é esse trapézio. Aí, se eu quiser dividir em um triângulo e um retângulo, pode também, é que eu acho que fica mais difícil, mas fica a seu critério. Base maior mais base menor, fecha, vezes a altura sobre 2, tem que ser 50. A área desse trapézio é 50. Lembra? Base maior mais base menor vezes H sobre 2. 12 mais V, base maior 12, mais V que é a menor, vezes 5 dividido por 2 tem que ser 50. Esse 2 dividindo eu vou mandar multiplicando. Então vai ficar 12 mais V, fecha parênteses, vezes 5, igual 50 vezes 2. 50 vezes 2 dá 100.
Eu vou pegar esse 5 e vou mandar dividindo. Aí eu já não preciso mais do parênteses aqui, ó. 12 mais V vai ser igual ao 100, que era o produto daqui, dividido por 5 que a gente mandou. 100 dividido por 5 é 20. 12 mais V vale 20. Mando 12 subtraindo, desculpa. V dá 20 menos 12, V dá 8. Olha lá, gente, a gente descobriu quanto que é aquela velocidade. Ele acaba a prova com uma velocidade de 8 metros por segundo. Então, olha que questão bastante interessante, bastante complicada. Eu tive que determinar o deslocamento desse cara, que ele nem pediu para mim, para que eu pudesse chegar no valor de velocidade final. Sendo bem complicadinha a questão, e ela ainda não acabou. Porque ele queria saber o valor da aceleração. A aceleração é ΔV dividido por ΔT. Tá? Aceleração ΔV por ΔT. O que é delta? Final menos inicial. Cuidado, né? O inicial é o início do que ele me pediu. Ele pediu para calcular nos 5 segundos, nos últimos 5 segundos da prova. Ué, então, o final é o que acontece no tempo 20, tá? Por isso que a velocidade final é 8. Inicial era o que acontecia no tempo 15. Então, a velocidade inicial era 12, por isso. 8 menos 12, fechei parênteses, dividido por 20 menos 15. Tá? A diferença dessas velocidades aqui, por esses tempos aqui. 8 menos 12 dá menos 4. Então, ele retardou 4 metros por segundo em 5 segundos. A aceleração é menos 0,8. Ih, senhor, deu ruim, não tem essa resposta. Ele pede em módulo aqui, né? Módulo é sem sinal. 0,8 está na alternativa B. Belezinha? Tranquilo? Bela questão, hein? Tá? Geralmente, quando a gente faz uma questão dessa, a gente lê pensamentos ou escuta até às vezes. As pessoas pensando assim, eu nunca faria isso sozinho. Eu nunca teria essa ideia. E aí, gente, é fazer várias vezes exercício. Mas essa é uma questão pegadinha mesmo. Última questão, tá? Que é uma questão interessante para a gente discutir uma ideia. Fala assim, ó. Uma criança mora em uma rua completamente plana e retilínea. Inicia um passeio de bicicleta saindo do portão de sua casa e demora 6 segundos para atingir a velocidade escalar de 10. Pedala despreocupadamente por 30 segundos em movimento retilíneo uniforme, quando vê um pequeno cachorro saindo do quintal de um vizinho. Instintivamente aciona os freios da bicicleta, parando a poucos centímetros do animalzinho, que assustado corre para casa. Se o tempo de frenagem total foi de 3 segundos, a distância total percorrida pela criança desde sua partida até voltar ao repouso foi de: nota, admita que na etapa de aceleração e na etapa de frenagem, a aceleração escalar da bicicleta seja constante. Geralmente, quando eu pego o exercício desse aqui e proponho para alguém fazer, a maior parte das pessoas sai colocando fórmula para resolver. E dá bastante trabalho fazer por equação. Porque eu tenho um trecho de movimento acelerado, um trecho de movimento uniforme, um trecho de movimento retardado. A aceleração no pedaço acelerado é diferente do pedaço retardado. Então eu teria que fazer aí, sem brincadeira, um cálculo de aceleração, deslocamento no trecho acelerado, deslocamento no trecho uniforme, outro cálculo de aceleração, deslocamento no trecho retardado e somar tudo isso. 6 operações, se a gente quisesse fazer por fórmula. Entretanto, eu consigo expressar o movimento dessa menina num gráfico. E aí eu calculo a área desse gráfico. Ai, professor, mas eu não gosto de gráfico. Eu não gosto de fazer gráfico. Eu não gosto nem de pensar no gráfico. Então, é que você ganha tempo. Então, casos de movimento como esse, em que eu tenho colagem, junção, de um trecho acelerado, outro retardado, outro uniforme, compensa pensar no gráfico. Porque olha como fica fácil o gráfico. Ó. A velocidade inicial dela não era 0? Em 6 segundos, ela aumentou a velocidade para 10. Então saiu do 0, foi até o 10. Pedalou despreocupadamente por 30 segundos. Então mais 30 segundos, sem a velocidade mexer. A velocidade continuou 10 por 30 segundos. O gráfico ele tem sempre valores cumulativos, né? Então, 6 segundos de movimento acelerado mais 30 de movimento uniforme, o tempo aqui é 36. O que aconteceu? Ela viu o cachorro, assustou, acionou o freio, vai parar. Quanto tempo demorou para ela parar, a partir do instante que ela aciona o freio? 3 segundos. Então tá aqui, né? 3 segundos. Todo o meu percurso, então, desde que ela começou a andar até parar, durou 39. Quantas contas eu preciso fazer para descobrir quanto ela andou? Uma, que é o cálculo da área desse trapézio.
Tá? O ΔS é numericamente igual à área. O que é trapézio? 4 lados, os 2 lados paralelos são chamados de bases. Então a base maior é 39, a base menor é do 6 até o 36, então ela vale 30, e a altura é 10. Acabou, gente. ΔS é 39 mais 30 vezes 10 dividido por 2. 39 mais 30 dá 69, vezes 10, 690. Dividido por 2, 345. A gente faz uma conta curta. A minha ficou até com 2 sinais de igual aqui no meio, ó. Tem um errinho de digitação aqui, tá? Vai ficar. Não vou mexer nisso agora. Mas a resposta está certinha. 345 metros é o tanto que ela andou da alternativa D. Olha que questão bacana para a gente poder tirar um pouco aquela nhaca. Caso você tenha uma questão em que eu tenho pedaços diferentes de movimento acontecendo em sequência, acelera, retarda, uniforme, acelera de novo, talvez valha a pena fazer por gráfico. Beleza? Próxima aula, então, vai ser o módulo 10, que acho que é de lançamentos verticais, tá? Então faz a tarefa desse 9, que é um módulo interessante, acho que vai dar um reforço para você de Move. E a gente, se tiver dúvida, conversa segunda-feira, tá? Espero que você tenha entendido tudo dessa aula e que você faça os exercícios e consiga resolver todos. Beleza? Abraço, gente. Até mais.